Meu Deus do céu. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos estudando e sendo ministrados a respeito do livro de Josué. Então você que tem sua Bíblia, vamos aqui ao texto de Josué. Hoje nós vamos ler alguns versículos, e eu quero começar essa palavra lendo com você Josué capítulo 3. Josué, capítulo de número 3. O tema do projeto de vida é avante e sem parar. E eu creio que o projeto de vida que Deus vai colocar nos nossos corações, e já está colocando, vai nos fazer avançar em áreas da nossa vida que nós estamos paralisados há anos. Escute isso, porque é isso que Deus está ministrando e vai ministrar hoje. Nós estamos paralisados em algumas questões da nossa vida há anos, e o Senhor quer que a gente avance nestas questões. Eu falei domingo passado e vou repetir hoje. Guarde essa palavra no seu coração. Passar pelo deserto é inevitável, mas permanecer no deserto é uma questão de escolha. Tem gente que está no deserto, e deserto é uma linguagem de crente, para falar de problema, de crises, de dificuldades meio que intransponíveis. E tem gente que está vivendo o deserto há muito tempo. Ele está no deserto no seu casamento, ele está no deserto na sua empresa, ele está no deserto em suas finanças, ele não consegue romper. Passar pelo deserto é uma questão que é inevitável. Todo mundo passa por algum tempo de deserto, por alguma crise, todo mundo. Agora, permanecer no deserto é uma questão de escolha. Escute isso, estou dando aqui a introdução da palavra, porque você já está com a Bíblia aberta em Josué 3. Escute isso. A travessia do deserto era para ser feita em 11 dias. Lemos o texto semana passada. 11 dias. Foi feita em 40 anos. De 11 dias para 40 anos. Era para o povo rapidamente passar pelo deserto. Mas eles não fizeram isso porque Deus não quis. E Deus não quis porque aquele povo era um povo desobediente. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem gente que está com mentalidade de Egito, com mentalidade de escravidão, com mentalidade de escassez, com mentalidade espiritual problemática até hoje. E aí ele fica patinando. Deus faz do deserto uma escola para o crente. Então se a gente quer sair do deserto, quem aqui quer sair da crise, melhorar de vida, aproximar de Deus? Levanta a sua mão assim. Então se você quer isso, por favor, irmão, faça como eu. Deus está me massacrando nos últimos dias. Só paulada. Tudo que eu estou pregando aqui eu estou vivendo. E eu estou descobrindo uma coisa: toda a minha crise é fruto da minha desobediência. Eu vou falar do meu pecado para não falar do seu. Eu estou passando por isso porque eu ainda não aprendi a lição. Para eu aprender a lição, eu preciso decidir aprender o que Deus quer que eu aprenda. Vou dar um exemplo. Tem gente que fica no deserto chamado juros do cartão de crédito a vida inteira. Quem se identifica não se manifeste, para não passar vergonha. Todo mês ele passa o plastiquinho lá, agora é pelo celular, e ele todo mês estoura o limite do cartão de crédito. Todo santo mês ele estoura o limite do cartão de crédito. Aí depois ele vai para a igreja e fala: Deus, me livra do deserto da dívida. Ah, Deus, eu estou precisando ficar livre do cartão de crédito, eu não aguento mais. Esse mês o cartão veio, um valor que eu não consigo pagar, e a pessoa fica pagando o mínimo. Vou abrir um parênteses para dizer, irmão, pagar o mínimo, isso é coisa de Satanás. Foi o diabo que inventou isso, pagar o mínimo. Os juros vai acumulando, e a pessoa fica naquele deserto durante muito tempo. Só que ela pede Deus para livrar, e tem hora que Deus até abençoa. Deus manda um dinheiro para ela, Deus libera uma provisão do céu, porque eu creio nisso. Mas aí no mês que vem, deserto de novo.
Aí ela pede a Deus para livrar, no mês que vem, deserto de novo. Por que essa pessoa está vivendo nessa situação? Porque ela escolheu ficar ali muito tempo. Deus já está abençoando. Quem está entendendo isso? Tem gente que está no deserto emocional da vida há muito tempo. Ele não consegue perdoar. E ele sabe que tem que perdoar. E ele fica na igreja, ele vem ao culto e ele fala: Deus me ajuda a perdoar. E Deus libera uma graça, aí ele decide perdoar. Passa um tempo, ele fica com raiva de novo e vai acumulando aquilo no seu coração. E ele não passa do deserto nunca. Deus abençoa, mas o deserto continua nele, porque ele não consegue romper. A pessoa está no deserto, por exemplo, de um vício. Deus já liberou a palavra, Deus já libertou, e ela continua naquele vício. Ela sai do culto e fala: essa semana vai ser diferente, mas o deserto continua nela, porque ela decide ser escravo daquele vício, e não muda de vida, não pede ajuda, não busca Deus, não tem uma atitude de pedir alguém para aconselhar, não tem. Ela vive no deserto. Era para ter passado rapidamente, mas ficou ali. Deserto não é lugar de ficar, deserto é lugar de passagem. O que você está enfrentando hoje, eu quero aqui deste altar declarar: chegou o tempo de você avançar, chegou o tempo de nós como igreja avançarmos e deixarmos o deserto para trás. Para que o meu projeto de vida gere de fato um avançar, eu preciso cumprir alguns princípios. E eu quero que você hoje receba esta palavra, seja ministrado com 3 segredos para a gente viver o avançar de Deus e para a gente sair do nosso deserto. 3 segredos. Primeiro, abra a Bíblia aí em Josué capítulo 3, versículo 3. Versículo 3. Olha o que diz o texto. Vou ler com você aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Saiam das suas posições, e a Bíblia está mandando o povo seguir a arca. Escute isso. Eu fui estudar um pouco sobre a arca, e eu descobri que a arca na Bíblia, no Velho Testamento, a arca, ela é uma tipologia de Cristo e da presença de Deus. Em teologia, a gente encontra o tipo e o antítipo, que é a manifestação do tipo. Então, no Velho Testamento, você encontra elementos na Bíblia que apontam para Cristo. A lei, ela é a sombra das coisas da graça. E quando a gente estuda a teologia, a gente descobre que tudo que a gente lê no Velho Testamento aponta para uma realidade do Novo Testamento, que é Cristo. Então o Senhor, lá em Êxodo 25, ele mandou Moisés fazer uma arca. E olha que coisa, só por curiosidade, né? Êxodo capítulo 25, o Senhor dá instruções detalhadas para Moisés fazer a arca. Você que gosta de estudar, depois anote aí para você estudar. Do versículo 10 até o versículo 22, Deus fala para Moisés tudo que tinha que ter na arca. Só para você entender o que eu estou falando aqui. Uma coisa que me chamou a atenção: a arca era de madeira e ela tinha por fora o ouro. E é interessante porque madeira é um material perecível. O ouro não perece, é algo impressionante. O ouro, ele permanece. E esta realidade de 2 materiais na arca apontam, por exemplo, para a natureza de Cristo. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então a arca, ela é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Então aonde você vê a arca no Velho Testamento, você está vendo a presença do próprio Jesus. Dentro da arca, por exemplo, havia ali alguns elementos dentro da arca. Dentro da arca havia as tábuas da lei. Isso está em Êxodo capítulo 25. Dentro da arca estava o maná,
que era o alimento de Deus que estava ali, representando que Deus é o alimento para o povo, e dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, e isso também representava a autoridade sacerdotal de Arão. E é interessante que dentro da arca que estava as tábuas da lei, a Bíblia diz em João capítulo 1, que Jesus é o próprio verbo, ele é a própria lei de Deus que se encarnou. Olha que coisa interessante, o maná guardado, Jesus em João capítulo 6, ele declara: eu sou o pão da vida. Então o maná representa o próprio Cristo. E a vara de Arão que floresceu, Jesus em Hebreus capítulo 7 é chamado de sumo sacerdote, ele tem autoridade. Então quando a gente fala da arca, a gente fala de Cristo. E agora Josué, depois de 40 anos de deserto, ele está com a arca em sua frente, e ele está dizendo para o povo: povo, vocês estão vendo esse rio Jordão aí? O rio Jordão era uma época de cheia, a Bíblia diz que o rio Jordão estava cheio, e era impossível atravessar o Jordão, e entre o deserto e a terra prometida estava o quê? O rio Jordão. E agora a arca está ali, e Josué declara no texto que nós lemos aqui no versículo 3, Josué declara: vocês vão sair de suas posições e vocês vão seguir a arca. Em outras palavras, a terra prometida está logo ali. Existe uma barreira chamada Jordão no nosso meio. Vocês não vão olhar para a barreira chamada Jordão, mas vocês vão olhar para a arca, que é o próprio Jesus. E quando vocês olharem para a arca, que é o próprio Jesus, nada vai parar vocês, porque vocês vão chegar na próxima fase. Isso é muito lindo, porque o primeiro segredo para a gente avançar na nossa vida é a gente aprender a olhar para a presença de Deus e deixar as nossas impossibilidades de lado e começar a alimentar a nossa fé, que a presença de Deus é suficiente. A gente gosta de ouvir sobre a presença de Deus, mas a gente não entende que quem tem a presença de Deus tem um poder que ninguém tem. Quem tem a presença de Deus consegue fazer o que ninguém faz. Quem tem a presença de Deus consegue vencer o que ninguém vence. Quem tem a presença de Deus consegue prosperar onde ninguém prospera. Quem tem a presença de Deus consegue pensar o que ninguém pensa. Quem tem a presença de Deus consegue viver o que ninguém vive. Então esse povo está aqui seguindo a presença, a arca está na frente, e o texto diz lá na frente, logo na sequência, que o rio Jordão se abriu, porque a arca passou primeiro. Escute isso: se queremos avançar na nossa vida, precisamos gastar tempo, gastar a nossa vida pela presença de Deus dentro de nós, dentro da nossa casa e dentro de tudo que fazemos. Tem muito empresário quebrando a cara. De vez em quando algum empresário me procura para ajudar ele em alguma área da empresa, e eu começo a conversar com ele. O cara crente, mas simplesmente abandonou a presença de Jesus por causa do dinheiro. Ele não tem tempo mais para buscar a Deus, porque ele tem tantos compromissos, que a presença de Deus ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e a pessoa deixa a presença de Deus se vai, e aquela empresa também passa por um deserto por causa disso. Escute isso: tem muita gente que largou a presença de Deus. Tem gente que já um dia experimentou a Deus, esteve firme com Jesus, mas hoje perdeu a presença. Ele não vai avançar, essa pessoa não vai avançar, porque quem não tem a presença não rompe o seu Jordão. O Jordão, que era a barreira natural que impediu o povo de chegar na terra prometida, estava entre o povo e a terra. Então, para eles passarem para o lado de lá, o Jordão tinha que se abrir. E para o Jordão se abrir, só com a presença. Eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida: se prepare, porque muitos aqui terão novas experiências e viverão debaixo novamente da presença do Espírito Santo em suas vidas.
A única maneira de atravessar as impossibilidades da nossa vida não é por força, não é por nossa inteligência, nem por uma estratégia, mas é pela presença de Deus. Eu quero te perguntar, o que é que te impede de alcançar uma nova fase na sua vida? Qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? O povo estava aqui diante do Jordão, e a arca agora está indo na frente. Seu Jordão, pode ser que o seu Jordão seja um medo. Você está morrendo de medo de viver o novo de Deus. Pode ser que o seu Jordão seja uma dívida. Pode ser que o seu Jordão seja uma crise na sua vida espiritual. Pode ser que o seu Jordão é um projeto travado há anos. Pode ser que o seu Jordão é uma situação no ministério, uma situação na igreja que você não consegue resolver. Pode ser que o seu Jordão é uma ruptura que você viveu com algum sócio, algum problema emocional que você teve com alguém. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas de uma coisa eu sei: para a gente chegar em 2026 rompendo e avançando, com o nosso projeto de vida se tornando realidade, só vai acontecer isso se nós tivermos a presença de Deus em nossa vida. Eu desafio você nos próximos dias a gastar tempo com a presença de Deus. Faça o que você há muito tempo não fez. Separa um tempo de jejum, separa um tempo de oração, coloca na agenda Deus. Coloca na sua agenda o Senhor. Reúna a sua família nesses próximos dias e faça um culto familiar e clame a presença de Deus na sua família. Você está reclamando de problemas e está andando em círculo no deserto, mas está faltando a presença. Com a presença de Deus, esta crise vai passar e você vai chegar na terra da promessa. A presença de Deus abre caminhos que a nossa inteligência não abre. A presença de Deus abre o Jordão, mas a nossa inteligência não abre o Jordão. Eu creio que 2026 está chegando. Nós vamos romper nesse novo ano, nós vamos viver uma nova história, mas para que isso aconteça, a presença de Deus precisa ir na frente. Agora, olha o capítulo 5, versículo 2 comigo. Nós estamos estudando aí esse livro de Josué, e eu achei poderoso quando eu recebi essa palavra de Deus nesses últimos dias. Meu Deus do céu, eu fiquei com o meu coração cheio de vontade de pregar para você essa palavra, porque repara uma coisa, olha o capítulo 5, versículo 2 de Josué. O Senhor falou para Josué, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circunde os israelitas. Eu acho impressionante esse texto. Pode parecer um texto que a pessoa fala assim: o que significa isso, circundar os israelitas? Os israelitas já estavam circundados por Moisés. O que era a circuncisão no Velho Testamento? A circuncisão era uma marca da aliança do povo com Deus. Então, quando o povo saiu, 40 anos antes desse texto, saiu do Egito para começar a travessia no deserto, Moisés fez a circuncisão no povo. 40 anos se passaram e a mesma palavra é liberada para Josué. Lembrando que Josué no hebraico é Yoshua, que é a mesma raiz de Yeshua, que é o mesmo nome de Jesus. Josué é uma tipificação de Cristo. E olha que coisa interessante, quando a gente lê sobre Josué, a gente está lendo sobre Cristo. E agora Josué está fazendo o quê? Josué está fazendo uma nova aliança com aquele povo que tinha aliança antiga, através de Moisés. Todos morreram, é um povo novo, e Josué está dizendo: se o povo é novo, a aliança também tem que ser nova, e se a aliança é nova, a terra também será nova. Não é tempo mais de deserto, agora é tempo de conquista. O deserto passou, agora é a hora de fazermos uma nova aliança. Josué falando com o povo: vamos fazer uma nova aliança, e nessa nova aliança nós viveremos a partir de agora numa nova terra. O deserto está ficando para trás, e a nova terra que Deus nos deu está chegando. Eu preciso circuncidar vocês, porque a nova aliança de Deus está chegando.
O povo que estava entrando na terra da promessa precisava de uma nova aliança. E para ter uma nova aliança, Josué foi usado por Deus para circuncidar o povo, representando que a partir de um certo tempo, o Senhor tem novas terras, novas histórias e novas alianças para o seu povo. Guarde isso. Precisamos crer que Cristo nos faz sair do deserto, e que Cristo nos faz ter a partir dele uma nova aliança com Deus, que nos dá acesso a coisas que lá no passado a gente não tinha acesso. Irmãos, meu coração se alegra com isso. Infelizmente tem gente que não sabe entender e não sabe perceber o que Deus está fazendo, mas eu quero nessa noite declarar na sua vida: se prepare, a nova aliança que Cristo te dá hoje vai te fazer acessar uma nova terra. Guarde isso no seu coração. Eu não sei como nem quando, mas Deus te dará uma nova terra muito em breve. E esta nova terra fala de uma nova realidade. Essa nova terra fala de uma nova visão. Essa nova terra fala de novas conexões. Essa nova terra fala de novos propósitos. Essa nova terra fala de uma nova história que Cristo vai escrever para nós. Meu Deus do céu, quantos crentes ficam travados em histórias passadas e não conseguem viver o novo de Deus. Esse povo estava morto já, o povo de Israel morreu. E agora Josué está dizendo: olha, eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Isso aqui vai significar uma nova história mesmo. Vocês estão acostumados com o deserto, estão acostumados com o sol quente, estão acostumados com o frio absurdo à noite, mas agora vocês se acostumarão com uma terra que o Senhor vos dará. Vocês vão lutar, e nessa nova terra vocês vão conquistar coisas que antes vocês não conquistaram. Eu creio que essa palavra é profética para muitos que estão aqui. Deus hoje está dizendo: eu tenho uma nova terra, uma nova história para muitos. Eu tenho uma nova história para muita gente aqui. Tem gente que está preso no passado, e Deus está dizendo: larga o seu passado e viva uma nova história. Escute isso: para vivermos uma nova história, precisamos deixar o passado para trás. Não tem como viver uma nova história com mentalidade antiga. Alguém aqui tem Nextel? Quem lembra do Nextel? Quem lembra, gente? Você tem Nextel aí? Alguém tem? Chama no rádio aí seu amigo, tem? Não tem. Nextel ficou para trás. Por que Nextel ficou para trás? Uma nova história no mundo, revolucionou o mundo. Chegou a internet, comunicação via internet, e matou a Nextel. Outro dia eu fui estudar a história daquela Blockbuster, uma locadora de DVD, que era a maior do mundo. Quem lembra da Blockbuster aí? Acho que é assim que fala. Vocês estão velhos aí? Misericórdia. A idade média aqui tá o DNA, né? Data de nascimento antiga. A Blockbuster existe. Vamos ali na locadora alugar um DVD para a gente ver um filme mais tarde? Fala isso para esses meninos hoje em dia. O Ronil nem sabe o que é isso, né, Ronil? Sabe? É porque ele já é velho também. Mas conversa com esses meninos novos. Ninguém sabe o que é isso. Você sabe o que é locadora de DVD? Sabe, nem porque leu, né? Vocês são espertos. Esse pessoal aqui nem para contribuir com a mensagem do pastor. Próxima vez eu vou combinar. Mas vamos lá. Escute. Por que essas coisas acabaram? Porque o mundo muda. A fila anda. Até o mundo tem novas histórias para as pessoas. Imagina Deus. Agora imagina uma pessoa com a mentalidade de... Imagina uma pessoa que chega aqui agora depois do culto e fala: eu vou alugar um DVD ali para a gente ver um filme. Essa pessoa não vai viver o novo nunca. É uma pessoa antiga, uma mente antiga. Porque ser antigo não tem a ver com idade, mas tem a ver com uma mentalidade. O novo de Deus precisa de uma nova mentalidade. Deus está sarando a sua mente, e Deus está dizendo: eu te dou uma nova história, deixa eu fazer contigo uma nova aliança, e se prepare para viver o novo. Quantas vezes que eu quis pedir para Deus uma coisa, Deus falou: não tem nada a ver com o que você está pedindo, não tem nada a ver, meu filho.
Pensa novo aí, renova sua mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja nessa noite. O Senhor está dizendo para muitos aqui: renovem a mente de vocês, se preparem para uma nova aliança e para uma nova terra que o Senhor vai dar. O que eu acho impressionante é que no deserto esse povo tinha maná que caía do céu e que era a comida que Deus mandava do céu, mas na nova terra o maná cessou. Que é isso, pastor? Quer dizer que piorou então? Antes tinha milagre, agora não tem mais. Não, é porque no deserto, que é a fase de aprendizado, nós vivemos milagres, mas na nova fase que Deus quer nos dar, nós passamos a desfrutar das promessas e nós mesmos conseguimos conquistar o nosso alimento. Então chega uma hora que a gente tem que evoluir. Então o segundo segredo para a gente viver o avançar de Deus é a gente viver uma nova aliança com Deus em Cristo Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus aqui nessa noite? Vocês estão comigo aqui, gente? Eu já vou terminar. Segura essa palavra de Deus para a sua vida aí. O terceiro segredo para a gente viver o novo de Deus e viver uma nova fase está lá em Josué capítulo 6, versículo 17. Josué capítulo 6, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz no versículo 17. Deus falando com Josué sobre a cidade de Jericó. Guarde isso. Versículo 17. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Olha para mim aqui. A primeira conquista de Josué na nova terra, na nova fase, foi Jericó. E quando Josué conquistou Jericó, qual era a palavra de Deus para Josué? Josué, mande o povo destruir tudo. Nada que está aí vai fazer parte da cultura que eu vou estabelecer. Deus é assim. Deus, quando Ele estabelece uma cultura em algum lugar, a cultura do céu não tem nada a ver com a cultura da terra. Não adianta. Ah, pastor, mas eu quero conciliar, eu sou ecumênico, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Agora está na moda a pessoa ela é de uma religião, mas ela também é de outra. Então ela quer misturar as coisas, ela quer agradar todo mundo. Tem gente que quer agradar gregos e troianos. Com Deus não é assim. Você precisa com Deus entregar todo o seu coração a Ele e confiar que a cultura dele é a melhor para você e para mim. Quem entendeu, diga amém. Então Deus, lá no Velho Testamento, já estabelecia assim, quando vocês chegarem na terra, destruam tudo. Tudo vai ser novo. Eu não preciso de nada velho. Tudo vai ser novo. Essa é a palavra que Deus liberou para Josué. Aí, no capítulo 7, para quem gosta de estudar a Bíblia, você vai ler o capítulo 7 inteiro na sua casa. E nós vamos descobrir no capítulo 7, que o povo deu um jeitinho. Era para entregar tudo para Deus, tudo novo, era para destruir tudo e entregar tudo para Deus. Mas o povo, nós conhecemos o capítulo 7 como o capítulo da derrota do povo de Deus, e eles perderam a guerra. Olha que coisa, no capítulo 6, o povo venceu a guerra porque Deus estava com eles. Jericó foi destruída. No capítulo 7, o povo perdeu a guerra na nova cidade que Deus tinha para eles, que era Ai. Por quê? Porque eles não obedeceram plenamente a Deus. Já estou encerrando. Pode contar no relógio aí. Mas olha para mim aqui. Escute isso. Uma vitória, depois uma derrota. E o texto diz no capítulo 7, no versículo 4, coloca aí por favor, vamos ao texto. Que cerca de 3.000 homens, olha o texto. Cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga. No versículo 5 diz:
chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo ficou desanimado, porque agora Deus tinha prometido a terra, mas eles perderam a guerra. E a pergunta é: por que perderam a guerra? Por que Deus estava com eles? Estava tudo indo a mil maravilhas, o Jordão estava aberto, estava tudo dando certo. E agora esse povo perdeu a guerra. Por quê? E aí o Senhor responde para eles: por que eles perderam a guerra? Olha o que o texto diz, no versículo de número 11. Vamos ler comigo aqui? Vamos ler só as duas primeiras palavras do texto. Eu vou contar até 3 e você lê comigo, ok? 1, 2, 3 e... Era só as duas palavras, gente. Israel pecou. Olha para mim aqui. Israel pecou. Eu não tenho nem tempo para ler todo o resto, mas Israel pecou. Isso é muito sério, porque na verdade o que é pecado? Pecado é errar o alvo, pecado é deixar de fazer o que Deus manda a gente fazer. O nosso problema é que a gente é teimoso. O nosso problema é que tem muita gente que está aqui, que entra ano e sai ano, faz projeto de vida, mas não consegue obedecer plenamente. Ouve a palavra, mas não pratica, porque não crê. Acha que pode dar um jeitinho. Nós somos assim, sim ou não? Eu vou falar de mim para não falar de você. Eu sou assim. A gente é teimoso. A gente gosta de esticar a corda, de ir até o limite. Israel estava dando tudo certo, até que Israel peque. Qual foi o pecado de Israel? Qual foi o pecado de Israel? Violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Escute isso. Deus não precisa de nada para fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. A única coisa que Deus precisa é da nossa obediência a Ele, mais nada. Todas as vezes que a gente vai dar um jeitinho e que a gente deixa de entregar para Deus aquilo que Ele nos pede, nós perdemos as batalhas. Guarde o terceiro segredo. Quer avançar? Quer romper? Aprenda a entregar a Deus tudo que Deus te pede. O irmão, entregar para Deus o que Deus nos pede é muito difícil, mas é muito gratificante. Cada um aqui tem a sua experiência. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo que Deus nos dá deve ser entregue para Ele de volta como adoração, e o nosso coração não pode se apegar em nada que Ele nos dá. Qual foi o problema do povo? O povo falou assim: quer saber de uma coisa? Essa terra é muito boa, tem muita coisa boa aqui, vamos guardar o ouro, não vamos queimar o ouro não, ouro a gente guarda. É como se eles estivessem dizendo assim: Deus, a gente te obedece, mas já que agora estamos na terra prometida, agora nós vamos fazer do nosso jeito, agora nós é que vamos dar as ordens. E eu termino essa palavra dizendo: aquilo que Deus tem te pedido nesses próximos dias, entregue em adoração a Ele, não importa as circunstâncias, não deixe que nada substitua Deus no seu coração. Entregue para Deus tudo aquilo que Ele te dá, porque quanto mais você entregar para Ele, mais você verá o avançar dEle na sua vida, e novas terras serão entregues nas suas mãos. Lucas capítulo 5, a história dos pescadores. Esses homens tinham tido uma pesca terrível, não pegaram nada num dia lá, que eles tiveram uma pesca frustrada, estavam lavando as redes, e o texto começa com eles entregando o barco para Jesus pregar. O barco que estava ali parado, eles estavam chateados porque não pegaram nada, eles eram empresários da pesca, e Lucas capítulo 5 diz que eles entregaram o barco para Jesus pregar. Esse texto começa com eles entregando o barco e termina com Jesus dando para eles muitos peixes. Sabe o que eles fizeram com os peixes que Jesus deu para eles? Eu vou ter que ler o texto.
para você não achar que é fake news. Fica de pé no seu lugar, vamos ler esse texto de pé, porque agora realmente é o último texto. Lucas capítulo 5, versículo de número 11. Esta palavra que eu preciso liberar sobre a sua vida hoje, porque isso muda o seu destino e muda o meu destino. O Espírito Santo está aqui, é isso que Ele está falando para nós nessa noite. Olha o que o texto diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O dia que eu li esse texto na minha vida pessoal pela primeira vez, minha vida mudou. Porque eu achava que Jesus tinha dado imagina, os caras eram pescadores, tá? Está aqui Pedro, que era sócio de outras pessoas, eles eram pescadores profissionais, eles viviam de pesca. Eu achava na minha ignorância, que Jesus deu para eles peixe, e o peixe que eles pescaram, esse texto fala daquela pesca maravilhosa, aquela coisa incrível, muitos peixes eles conseguiram pescar naquele dia. Eu achava que eles tinham pescado os peixes, e aí Jesus deu para eles os peixes, eles venderam tudo, venderam os peixes, faturaram, pagaram as contas. Mas o texto diz que eles tiveram uma grande pesca, e logo na sequência, eles deixaram tudo e o seguiram. Fiquei impressionado o dia que eu vi isso. Como assim? Como assim? Eu estou na igreja, estou orando, aí do nada eu recebo um dinheiro que eu não esperava. E aí do nada, esse dinheiro que eu recebo, que eu não esperava, eu não posso desfrutar desse dinheiro, e eu tenho que deixar o dinheiro para trás, entregar para alguém, para um pobre, dar de oferta na igreja, e não desfrutar desse dinheiro. Por que Deus me deu o dinheiro, sendo que eu não posso desfrutar desse dinheiro? E eu fiquei em crise comigo o dia que eu li esse texto. Mas eu entendi, que na verdade, tudo que Deus nos dá, nós podemos e devemos desfrutar. Mas tudo que Deus nos dá não pode assumir o lugar de Deus em nosso coração. Quem me prova que Pedro, depois de ter uma grande pesca, um grande milagre, uma pescaria extraordinária, ele pegasse aquilo e falasse: puxa vida, eu vou pegar esse peixe aqui, eu vou despedir de Jesus, e eu agora vou ser o maior pescador dessa região. Mas a palavra que Jesus tinha para Pedro não era essa. Jesus falou para Pedro: você vai ser pescador de homens a partir de agora. Escute isso: ser cristão não é sobre as bênçãos que Deus nos dá, mas ser cristão é sobre transformar as bênçãos que Deus nos dá em objeto de adoração a Ele. Se Deus te der dinheiro, se prepare para ser o maior doador dessa cidade. Se Deus te der saúde, se prepare para ser o grande agente de cura, para começar a visitar os hospitais e abençoar e curar as pessoas, porque Deus te curou. Se Deus te libertar, se prepare para que você glorifique a Deus e liberte a vida de outros. Se Deus te transformar, se prepare, porque Deus vai te usar para transformar a vida de outros. O segredo para a gente avançar é a gente chegar em Jericó e falar assim: Deus, tudo que está aqui é consagrado a Ti. O Senhor nos deu a terra, então essa terra é para a Tua glória. Tem gente que está aqui que amanhã vai pisar na sua empresa, e você vai fazer uma oração e vai dizer: Deus, esta empresa a partir de hoje é Tua. Tem gente que amanhã vai entrar numa prova, vai entrar na sala da faculdade, ou vai entrar na sala e vai fazer uma prova e vai dizer: esta prova que eu estou fazendo, eu vou passar nessa prova, e quando eu passar, o nome de Jesus será glorificado. Tem irmãos que estão aqui que amanhã vão ter que tomar uma decisão em suas vidas, e quando tomarem essa decisão, vão dizer: Senhor, essa decisão eu estou tomando para a Tua glória. O Seu nome será glorificado nessa decisão que eu tomei. Eu queria que você orasse entregando para Deus tudo na sua vida hoje. Essa entrega não é só uma oração que a gente faz e fala: está aqui Deus,
A gente ora aqui na igreja que está entregando, e amanhã, quando a situação fica difícil, a gente toma de novo a situação e quer resolver do nosso jeito. Mas Deus está dizendo: não, Jericó é sua, mas nada em Jericó te pertence. Jericó está debaixo dos seus cuidados, mas quem manda em Jericó sou eu. Tudo que eu te dou é para minha glória, diz o Senhor. Deus te deu uma família, glorifique a Deus com a sua família, sirva a Ele com a sua família. Deus te deu um filho, não, agora eu tenho um filho, eu não tenho mais tempo para servir a Deus. Como é que é possível a gente deixar Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá? Faça assim com as suas mãos. Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Imagine que nas tuas mãos agora estão todas as bênçãos que o Senhor tem te dado, sejam financeiras, espirituais, sejam relacionadas à sua saúde, relacionadas à sua família, não importa. Lembre-se agora de todas as bênçãos que Ele te deu. Lembre-se agora desse negócio que Ele te entregou. Lembre-se agora desta família que Ele te deu. Lembre-se, foi Ele que te deu, aleluia. Então você agora vai dizer: Deus, eu te entrego isso, eu te entrego tudo, eu entrego tudo ao Senhor. Eu entrego a minha vida, os meus sonhos, as minhas ansiedades, eu entrego ao Senhor. Eu entrego os meus pensamentos acelerados ao Senhor. Eu entrego as minhas emoções fora do lugar ao Senhor. Mas eu entrego também as grandes bênçãos que o Senhor me deu. Eu consagro os meus negócios, eu consagro o meu casamento, eu consagro os meus filhos, eu consagro a minha família, eu consagro os meus estudos, eu consagro o meu diploma. Eu consagro a Ti, Pai, a minha vida e ministério. Eu consagro a Ti a minha célula. Eu consagro a Ti o que eu faço para o Senhor na igreja. Eu consagro a Ti o meu projeto social. Eu consagro a Ti, Deus, Deus, eu consagro a Ti o meu corpo. Eu consagro a Ti os esportes que eu pratico. Eu entrego a Ti tudo que o Senhor me deu. Eu entrego a Ti tudo que o Senhor me deu. É tudo Teu, é tudo Teu. Deus, Jericó é para que eu desfrute, não é para que eu guarde as coisas e substitua o Senhor pelas coisas. Não, tudo é para a Tua glória, Deus. Essa grande ideia que o Senhor me deu é para a Tua glória, aleluia. Esse grande projeto que o Senhor me deu é para a Tua glória, aleluia. Eu entrego junto com os meus irmãos a minha vida e o meu coração, a minha história ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor tudo que o Senhor nos deu e declaramos, Pai, que nós não vamos tocar em nada que o Senhor não permitir que toquemos. Oh Deus, entregamos a Ti a nossa vida e as Tuas bênçãos que o Senhor nos deu. Entregamos a Ti a nossa vida. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus hoje, faça essa oração, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. O seu futuro não é seu, o seu futuro é de Jesus. Quantas vezes nós assumimos o controle, mas o Senhor quer que a gente entregue. Essa falta de sono à noite, essa ansiedade, essa preocupação, é falta de entrega. Então hoje faça essa oração e diga: eu te entrego. Esta situação agora, Senhor, é Tua. A minha vida agora é Tua. Aleluia.